Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 18, a Bíblia fala que Josafá faz uma aliança com Acabe. E a Bíblia diz que alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois na sua comitiva para receber Josafá. Acabe, rei de Israel, tinha dito a Josafá: vamos comigo atacar Ramon de Gileade? Josafá respondeu: primeiro vamos consultar o Senhor. Irmãos, olha que tremendo. Essa palavra é uma palavra muito conhecida por todos nós. É o seu objetivo. Percebe que a Bíblia diz que Josafá, ele faz uma aliança com Acabe por meio de casamento. Como assim por meio de casamento? A Bíblia diz que o filho de Josafá era Jeroão. Jeroão, ele se casou com a filha de Acabe, Atália. Então percebe que foi assim que foi gerado um vínculo de casamento entre Josafá e Acabe. Porque os filhos de ambos se casam e é gerado um vínculo. Só que presta atenção agora. Olha o que Deus me fez entender. Percebe que no momento que é gerado esse vínculo, a Bíblia diz que Acabe, ele vai falar assim para Josafá: vamos comigo atacar Ramon de Gileade? Josafá falou assim: primeiro vamos consultar o Senhor. Percebe que Josafá não quer entrar na guerra contra os sírios sem primeiro consultar Deus. Por quê? Porque a gente não pode envolver situação sem primeiro saber se é da vontade de Deus ou não. Você não pode se envolver em qualquer coisa sem pedir a direção de Deus. O seu problema é que você se envolve sem pedir a direção de Deus. Josafá falou: não vou entrar na guerra. Acabe, eu vou com você, só que primeiro vamos consultar o Senhor. Vamos ver o que Deus vai falar. Ou seja, eu não vou entrar numa guerra sem primeiro colocar Deus nela. Porque a Bíblia diz em Salmos 24, no versículo número 8: quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso. O Senhor é poderoso nas batalhas. Olha o que Davi falou em Salmo 24:8. Davi falou assim: quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor Deus, poderoso nas batalhas. Então percebe que Davi falou que Deus é poderoso na batalha. Josafá não quer entrar na guerra sem primeiro colocar Deus, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso na guerra. A Bíblia diz também em Salmos que o Senhor é invencível nas batalhas. Então percebe que Josafá não quer entrar na guerra sem primeiro colocar Deus. Por quê? Porque Josafá entendeu que se ele entrar na guerra sem Deus, ele perde. Então ele não quer se envolver na situação sem colocar Deus. Tudo que você for fazer, coloca Deus. Porque a Bíblia diz que quem confia no Senhor é como um monte Sião que não pode ser abalado. Então percebe que Acabe, ele até chamou Josafá para ir atacar Ramon de Gileade. Só que Josafá falou assim: não, eu não vou entrar sem primeiro consultar Deus. Por quê? Porque a gente não pode se envolver numa situação sem primeiro saber se dá vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus essa situação? Será que é da vontade de Deus você fazer essa aliança com essa pessoa? Será que é da vontade de Deus esse casamento? Será que é da vontade de Deus essa amizade? Será que é da vontade de Deus esse namoro? Será? Como você está se envolvendo sem perguntar para ele? Josafá falou assim: não vou entrar na guerra sem perguntar para Deus. Espera aí, Acabe, eu vou até com você, mas vamos ver o que o Senhor vai dizer. Por quê? Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem certo para mim, mas no final me conduz à morte. Então eu vou perguntar para Deus qual é o seu final. Talvez até pode ser certo eu entrar, mas o final, como que é? O que tem por trás disso? Então percebe que Josafá, ele não entra na guerra sem perguntar para Deus. Só que escuta, quando Josafá falou assim: vamos consultar o Senhor, Acabe chamou ali 400 profetas e falou assim: devemos ir atacar Ramon de Gileade ou não? Os 400 profetas falaram assim: vai, porque Deus entregará nas mãos do rei. Quando os 400 profetas falou isso, olha o que Josafá falou: não tem um profeta do Senhor aqui, a qual devemos consultar? Irmãos, espera aí. Como que Josafá está falando que não tem profeta ali de Deus, sendo que Acabe chamou 400 profetas e todos eles profetizaram que o rei ia ter vitória? Josafá tinha discernimento. Ele sabia que aqueles profetas estavam falando o nome de Deus, só que não era Deus falando. Josafá falou assim: peraí, estão falando que Deus vai dar vitória? Não tem um de Deus aqui? Presta atenção. Olha que tremendo. Acabe chamou 400 profetas. E os 400 profetas falaram assim para Acabe: vai, porque Deus vai dar vitória. Josafá olhou e falou: peraí, não tem um profeta de Deus aqui? Josafá sabia que aqueles homens não eram de Deus. Discernimento. Nem todo mundo está entregando profecia para você de Deus, filho. Vigia. Vigia, seu problema é que você está acreditando em tudo. Aqui no TikTok tem um monte de falsos profetas. Falando: Deus está me falando isso, Deus está me falando aquilo, Deus está me... Tudo mentira. É tudo mentira. O que Deus falou em Jeremias 14:14? Deus falou: Jeremias, tem profetas falando em meu nome, nunca nem falei, nunca nem enviei. Estão falando falsas visões, falando as coisas da sua própria imaginação. Olha o que Deus falou para Jeremias 14:14. Tem profetas que eu nunca nem falei, nunca nem enviei. Estão falando coisas das suas próprias imaginação, falsas visões. Deus já avisou Jeremias: Jeremias, nem falei com esses homens. Então percebe, nem todo mundo está falando assim. O Senhor é Deus falando, filho. Vigia, rapaz. Tem um monte aqui no TikTok falando. Tem um monte. Deus está me revelando isso. Tudo mentira. Aqui é Deus falando.
Eu posso falar que é Deus falando. Deus fala por meio de profecia, fala, eu acredito. Só que a maior prova que Deus fala por meio de profecia é quando se cumpre. O seu problema é que você se ilude. Você é muito iludido. Para de se iludir com profetas, irmão. Para. Só que presta atenção nisso aqui. Josafá não se iludiu. Presta atenção, Josafá era uma pessoa que tinha discernimento. Percebe que os 400 falou assim: assim diz o Senhor, Deus entregará nas mãos do rei. Josafá falou: pera, não tem um de Deus aqui? Ou seja, está até falando de Deus, mas não é Deus falando. Filho, tem muita gente usando o nome de Deus, mas não é Deus que está falando, filho, vigia. Só que presta atenção agora, vou ser rápido. Você vai ver que quando Josafá falou assim, não tem um de Deus aqui? Acabe falou assim, no 7, ainda tem um, por meio de qual devemos consultar o Senhor. Porém, eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaias, filho de Imla. O rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá. Olha que tremendo. Quando Josafá falou assim para Acabe, Acabe, não tem um aqui, a qual devemos consultar o Senhor? Ou seja, esses profetas que você chamou, e nenhum é de Deus aqui. Só que Acabe falou assim, tem um ainda, eu odeio ele. Eu odeio Micaias. Por que ele odiava Micaias? Porque ele falou assim, Micaias nunca fala coisas boas a meu respeito, só fala coisas ruins. Eu vou repetir, ele odiava Micaias porque Micaias nunca profetizava coisas boas, somente coisas ruins para Acabe. Então percebe que Acabe não gostava dele? Porque Micaias confrontava Acabe. Tem pessoas que não gostam de mim de você porque a mensagem é confrontadora. Tem gente que prefere ter 400 profetas mentirosos por perto do que ter um que é verdadeiro. Eu vou repetir. Olha que tremendo. Por que ele não gostava de Micaias? Percebe que ele falou assim para Acabe, tem um ainda. Aliás, Acabe falou para Josafá, tem um ainda, mas eu odeio. É Micaias. Por quê? Porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. Então percebe, os 400 falavam que Acabe ia ter vitória. Micaias não falava que Acabe queria ouvir, falava que Deus mandava. E quando você fala que Deus manda, muitos não vai gostar. Mas é melhor agradar a Deus e desagradar os homens do que agradar os homens e desagradar a Deus. O que Paulo falou? Se eu agradasse a todos, eu não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo disse. Se eu agradasse a todos, eu não seria servo de Cristo. Por quê? Porque servir a Deus é desagradar os homens, com as mensagens que Deus vai te dar. Então percebe que Micaias, ele era odiado por Acabe porque ele profetizava o que Deus mandava e não o que Acabe gostava de ouvir. Os 400 profetas falavam de vitória para Acabe. Acabe até gostava, mas agora quando Micaias veio para falar para ele que ele ia ter desgraça, Acabe odiava. Sabe esse vídeo que tá rolando aí do Jefferson? Que o profeta começou a falar? Tá todo mundo criticando o cara. Todo mundo tá criticando o profeta. Todo mundo tá falando que o profeta é um falso profeta. Agora interessante, se a profecia dele fosse de bênção, será que as pessoas iam estar criticando ele? Percebe, por que Acabe não gostava de Micaias? Porque Micaias não profetizava o que Acabe gostava. Acabe falou para Josafá, eu odeio ele porque não profetiza coisas boas, somente coisas ruins. Ou seja, ele não fala o que eu quero ouvir, por isso que eu não gosto dele. Ele fala coisas ruins, fala coisas contrárias à minha vontade. É isso que acontece. Quando você fala que o homem não quer ouvir, não vai gostar. Só que o importante não é a opinião deles, o importante é a aprovação de Deus. Só que agora presta atenção. Olha que tremendo. Então você vai ver que ele falou assim para Josafá, Josafá, tem um ainda, mas eu odeio. Quem é Micaias? Manda chamar ele. Percebe? Acabe mandou chamar Micaias. Agora interessante, onde Micaias estava? Estava preso. Acabe tinha 400 profetas ali perto dele, mentiroso. Mas um que era de Deus, ele manteve preso. Sabe o que significa isso? As pessoas que mais a mentira por perto, mas que a distância da verdade. Eu vou repetir, segura isso. Acabe, ele tinha mandado prender Micaias, porque percebe, quando ele falou assim para Josafá, tem um ainda, Micaias, a Bíblia fala que Acabe mandou chamar Micaias. Olha que tremendo, lá no 8 vai falar que ele mandou chamar Micaias estava preso. Então percebe, ele mandou chamar Micaias. Então percebe que Micaias estava longe de Acabe. Agora os 400 profetas, Acabe chamou e profetizava o que? Vitória para o rei. Os 400 profetas mentirosos estavam perto dele. Agora o que era verdadeiro, ele queria distância. Hoje em dia tem muitas pessoas se apegando na mentira do que na verdade. Percebe, Acabe era um tipo de pessoa que queria 400 profetas mentirosos por perto do que um que ele sabia que era de Deus, que queria distância. O que a Bíblia diz em Timóteo? Que no final dos tempos, muitos vão se apegar a espíritos enganadores e vão rejeitar a verdade. Acabe se apegava em espíritos enganadores, porque os 400 profetas eram enganador. Os 400 profetas eram mentirosos, falando para Acabe que Acabe ia ter vitória. Filho, Acabe estava no pecado, e os 400 profetas mentirosos falando que Acabe ia ter vitória. Então percebe, tem pessoas que estão no pecado, e você está falando palavras de vitória para ele? Você não tem que falar palavras de vitória porque está em pecado. Você tem que falar como Micaias. Micaias foi o único ali que falou que Deus mandou.
Resumindo, vou ser breve. Você vai ver quando chamaram Micaías. A Bíblia diz que o mensageiro que foi buscar Micaías na prisão falou assim para Micaías: ó Micaías, tá vendo lá? Todos eles estão profetizando vitória pro rei. Que a sua palavra seja como a deles. Percebe? O homem chamou Micaías e falou: Micaías, você tem que entrar em concordância. Por quê? Que as coisas de Deus, Micaías, né, não tem confusão. Então percebe? Aí que entra o cuidado. Tem gente que fala assim: não, irmão, as coisas de Deus não tem confusão. Micaías não veio ali para concordar. Micaías ali trouxe uma confusão. Porque percebe? Os profetas falaram que Acabe ia ter vitória. Micaías falou: o Senhor me disse que você vai ter desgraça, Acabe. Você vai perder a batalha. Então percebe? Os 400 falou de vitória. Micaías falou o quê? Derrota. Então tá tendo uma controvérsia. Então aí que você tem que tomar cuidado. Tem gente que fala assim: não, irmão, a gente não pode torcer, não. A palavra de Deus é ordem de decência. A Bíblia diz que não é Deus de confusão. Então percebe que aqui está tendo uma controvérsia. Os 400 profetas estão falando de vitória. Micaías está falando de desgraça, que Acabe morrer na guerra. Então percebe, um falou uma coisa e o outro falou outra. Está tendo que uma contramão. Está tendo uma confusão ali. Só que por que está tendo confusão? Porque os 400 profetas é mentiroso. Então percebe, o nosso erro é que você não tem que concordar com tudo, filho. Nem tudo você tem que concordar, filho. Tem coisas que você não pode compactuar com erro. Você não pode compactuar com falso, com heresia. Você não pode compactuar. Você tem que falar a verdade, mesmo que seja contrária. Se está tendo confusão, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Porque você tem razão, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então se está tendo confusão porque não está de acordo com a vontade dele. Percebe, os 400 profetas, ele estava falando de vitória. Só que Micaías falou assim: Acabe, o Senhor me mostrou com os 400 profetas tudo mentiroso. E Deus me mostrou, Acabe, que você vai morrer na guerra. Você vai ver que quando Micaías começou a profetizar, Acabe falou assim: aí Josafá, tá vendo? Eu não disse, ele nunca profetizou coisas boas. Então percebe que Acabe não gostava de Micaías, porque Micaías pregava o que Deus mandava. E hoje não é diferente, as pessoas querem se apegar na mentira. Quantos profetas aqui ficam profetizando mentira pra você no TikTok, você acreditando? Agora uma pessoa que vem pregar a Bíblia pra você, você rejeita, você tá igualzinho a Acabe, querendo ouvir profeta de Baal, mas não tá querendo ouvir Micaías que prega a verdade pra você, que prega a Bíblia pra você. Pare de dar ouvido para profeta de Baal, rapaz. Ouve Micaías que prega a palavra, que não tem heresia, que não tem falsa esperança pra você. Pode perceber, os 400 profetas estavam falando pra Acabe que ele ia ter vitória, e Acabe acreditando neles. Só que quando chegou lá, Acabe teve derrota, como Micaías falou. Então percebe, os 400 profetas falando para Acabe que Acabe ia ter vitória, dando falsa esperança para Acabe. Tem muitos falsos profetas dando falsa esperança, e você ainda acredita. Abre teu olho, rapaz. É melhor ouvir Micaías, que prega a verdade, do que ouvir os profetas de Baal que te dá falsa esperança. Eu vou repetir, os 400 profetas de Baal estavam falando para Acabe: vai, Acabe, que você vai ter vitória, vai ser entregue nas suas mãos, vai que você vai pelejar contra os arameus, vai ter vitória. Só que não aconteceu isso aí, aconteceu o contrário, teve derrota. Então percebe, os 400 profetas estavam mentindo, dando falsa esperança para Acabe. Sabe qual que é o seu problema? Você está acreditando em falsos profetas. As profecias que você está ouvindo não é de Deus, ainda vai deixar você frustrado na caminhada. Eita Jesus! Reflita nessa palavra, vou parar por aqui, porque o senhor vai travar.